Aqui. Estão me ouvindo aí? Sim. Tá. Então vamos dar uma motivação, né? Para por que se estuda cálculo, tá? Vamos chamar isso aqui de motivação. Nossa, minha letra vai ficar muito ruim hoje, porque, enfim, eu não estou acostumado com o tablet da Rita, sabe? Motivação. Espero que ao longo da aula ela vá melhorando. Então vamos colocar alguns problemas que você consegue resolver com cálculo, tudo bem? Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Então vamos começar com o primeiro problema. O primeiro problema é o seguinte: você, como um bom aluno do NES, tem um viés empreendedor forte. Então você deseja criar sua empresa de, sei lá, energéticos para fazer frente à Red Bull, né? Então você tem interesse em ganhar parte do mercado de energéticos, parte mundial, depois botar sua equipe de Fórmula 1 também, de ciclismo e por aí afora. Então você cria o seu energético com uma substância especial que deixa as pessoas super energizadas. E claro que você quer criar esse novo energético não só com, com qualidade alta, mas você quer também criar com um custo baixo, tá? Então a sua fórmula secreta ninguém mexe, é segredo de Estado, tá? Que você guarda as 7 chaves, tudo bem? Mas você pode mexer no design da sua latinha de energético para tentar minimizar um pouco o custo. Porque lata, você sabe, todas são mais ou menos iguais. O que muda é a tinta, é a pintura. Então você faz um design show para sua lata de energético e agora você deseja desenhar a sua latinha de modo que você gaste o mínimo de alumínio possível, tá? Então, a pergunta é como desenhar uma latinha? Como projetar uma lata de energético de modo que ela gaste o mínimo possível de material, tá? Você vai projetar uma lata de energético, ela vai ser, em geral, com um formato cilíndrico, tá? Você pega 2 discos para serem as tampas e um tronco de cilindro para um cilindro para formar, para completar a lata, né? Então a lata vai ter um disco superior, igual, digamos que é o mesmo raio do inferior, então você tem um raio aqui, tá? Vou chamar esse raio de R. Igual ao raio de baixo e tem uma altura H, tá? Então você tem 2 parâmetros aqui, o parâmetro R, que é o raio da sua latinha, e o parâmetro H, que é o raio da tampa da latinha, e o parâmetro H, que é a altura da latinha, tá? Então, tem algumas coisas que você precisa respeitar. Por exemplo, uma das coisas que você precisa respeitar é que o volume dessa lata tem que ser o equivalente a 350 mililitros, tá? Essa é uma coisa que você precisa respeitar. Outra coisa que você precisa respeitar deixa eu tentar escrever aqui. Pronto, 350, agora ficou mais bonitinho. Tá? Então o volume tem que ser 350 para lata, né? E quanto é que você vai gastar de material para fazer essa lata? Você vai gastar o equivalente à área total da lata. Qual é a área dessa lata? A área dessa lata é 2 vezes a área do disco
mais a área desse cilindro, tá? E a área do disco, a gente já sabe quanto é. A área do disco é π vezes o raio ao quadrado, né? A área do cilindro também não é difícil de deduzir. A área do cilindro, você pode pensar que eu corto o cilindro verticalmente e abro, ele vira um retângulo, né? Ele vira um retângulo com lados H e o outro lado igual ao comprimento do círculo, que é 2πr, tá? De modo que se eu pego essas duas equações e substituo aqui na área, eu tenho que a área passa a ser 2π raio ao quadrado mais a área do cilindro, que é 2π raio vezes H. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo bem até aí? Note que essa área aqui é uma área que está dependendo de duas variáveis, do raio e da altura, né? Ela depende de duas variáveis. Tá. Então, se eu escolher um raio bem pequenininho, naturalmente a altura vai ter que ser muito grande e a minha lata vai ser super fina, vai ser algo assim. Raio bem pequeno, a altura vai ser gigantesca para poder caber 350 ml. Por outro lado, se eu escolher o raio bem grande, a minha altura vai ser pequenininha, tá? Também cabe 350 ml. Então eu posso desenhar a lata de várias maneiras diferentes. Qual é a pergunta que eu faço? Bem, como é que eu escolho o raio e a altura da lata de modo que o, o, a minha lata contenha, ela comporte exatamente 350 ml e ela gaste o mínimo de lata de alumínio possível, tá? Então a pergunta é como minimizar a RH de modo, com a restrição, né? De modo que o volume, que também é um volume que depende de R e de H, seja igual a 350, tá? Então, esse tipo de problema é chamado de problema de otimização, tá? É muito comum em cálculo esse problema aparecer e a solução dele também é feita utilizando o cálculo, ok? Deixa eu ver como é que eu volto aqui. Ok, não tem como. Tudo bem. Então, como é que a gente transforma... Um dos empecilhos para resolver esse problema é o fato que ele depende de duas variáveis, tá? A gente tem duas variáveis. Tem a variável R e a variável H. Mas eu posso transformar esse problema num problema de uma variável só, considerando o seguinte, ó. O volume da minha lata é 350, eu já sei, falei isso, mas ele também é igual a π vezes h vezes r ao quadrado. Não tem nada de... Por quê? Porque o volume é dado pela área da base, né? Essa área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura, tá? Então isso aqui é base vezes altura. Tudo bem, isso significa que eu posso exprimir h como uma função de r. H, na verdade, pode ser escrito como 350 sobre π r ao quadrado. Isso é ótimo, né? Porque isso é ótimo, porque... Ops. Deixa eu ver agora como é que eu faço para botar uma nova página. Não.
Tá. Deixa eu ver como é que eu crio uma nova página. Deve ser aqui. Não. Aqui, aprendi. Tá? Então, assim, voltando aqui para essa página, tudo bem? Não. Então, assim, o volume. Deixa eu só escrever isso aqui. O volume é 350 pi r ao quadrado, tá? E agora vou relembrar quanto é que é a área. A área, a área é igual a 2. Não, isso aqui é o H. Foi mal, falei volume, mas isso é H. H é igual a isso. E a área é 2 vezes a área do disco, que é π r ao quadrado, mais a área do cilindro. E a área do cilindro é 2πr vezes H. Só que H é 350 sobre π r ao quadrado. Ou seja, isso fica igual a quê? A área é igual a área é igual a 2πr ao quadrado, mais cancela esse π com esse π, esse r com esse r, 2 vezes 350 é 700, 700 dividido por r, ok? Note que a área agora é uma função somente de r, tá? E ela não satisfaz nenhuma restrição, tudo bem? Ela não satisfaz nenhuma restrição, tá? Então eu poderia agora, por exemplo, desenhar essa função e encontrar qual é o valor mínimo dessa função para qualquer valor de r positivo, porque o raio tem que ser positivo, tá? Então, exercício para vocês, exercício, desenhe A, depende de R, faça o gráfico de A, né? Você faça o gráfico de A de R e ache o valor mínimo de A. Depende de R. Tá claro, pessoal? Tá claro? Tá claro qual é o exercício? Bom, eu vou fazer o exercício aqui porque eu preciso eu preciso desse gráfico. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim, sim. Sim. Vou fazer o exercício com o ChatGPT. Desenhe o gráfico de Y, gráfico de 2R, 2πr. Cadê o quadrado? Quadrado. Dois πr ao quadrado mais 700 dividido por r. Vamos ver. Professor Kresley, a gente está vendo a tela do Oi? senhor nas anotações.
Ah, tá nas anotações? Tá bom. Eu estou pedindo o chat GPT para ele desenhar o gráfico da função 2πr ao quadrado mais 700 sobre r. Você pode fazer o mesmo, ele já fez aqui. O gráfico ficou bonitão, tá? Eu vou tentar copiar e colar aqui para a gente discutir. Então, deixa eu baixar isso aqui. Copiei. Vamos ver se ele vai aceitar eu colar. Então, voltando aqui. Ver se eu consigo colar isso aqui. Colar. Não, ele colou. Excluir e apagar, ok. Apaguei. Deixa eu ver se eu consigo. Esse tablet aqui é novo, tá? Quer dizer, o tablet tá rico. Compartilhar a tela inteira. Meet. Estão vendo agora a tela do chat GPT? Sim. Beleza, vejam só o que é que está acontecendo. Quando eu desenho o gráfico daquela função, tá? A área da latinha construída Bom, primeiro, o gráfico é o gráfico de uma função que depende de R, né? Está sendo chamada aqui f de R, mas é a área que depende de R. É a área da lata, é a área superficial da lata. Então, a área superficial da lata cresce indefinidamente quando o raio se aproxima de zero, tá? Então, apesar do raio estar diminuindo ali e a tampa da lata, a tampa superior e inferior, ela está ficando bem pequena, apesar disso ocorrer, tá? O corpo da lata faz com que a área exploda. Tá? Note que a f de r é exatamente a função que a gente estava discutindo, 2πr ao quadrado mais 700 sobre r, tudo bem? Por outro lado, quando o r vai para infinito, ou seja, o raio fica super grande, não dá para ver aqui, mas a área da lata também explode, tá? Fica também arbitrariamente grande. Então, o que acontece? Acontece que essa curva, para valores de r muito pequenos, ela assume valores muito grandes, a minha função assume valores muito grandes, e para valores de R muito grandes, ela também assume valores muito grandes. Note que a escala aqui não está favorecendo a gente, tá? Por que não está favorecendo? Porque está indo de 0 até 1000, tá? E se você parar para pensar um pouco aqui, observando só o formato do gráfico, você vê que o valor mínimo dessa f de R ocorre entre 2 e 4. Depois do 4 ela já começa a inclinar para cima e começa a crescer, tá? E antes do 2 ela está inclinada para baixo. Faz sentido o que eu estou falando, pessoal? Faz. Beleza. Então, uma coisa fundamental nesse curso é o seguinte: o valor mínimo dessa função ela é atingida quando é atingida num ponto, que no caso vai estar entre 2 e 4, que tem a seguinte propriedade: quando eu traço a reta tangente a essa curva, a curva y igual a f de x, a reta tangente corta esse gráfico, a reta tangente a esse gráfico é uma reta horizontal. Tá claro? Tá claro o que eu falei? Sim. Pronto. Esse vai ser um fato assim que a gente vai passar meses para poder entender matematicamente que um ponto de mínimo para essa curva, na verdade para qualquer curva,
ocorre quando a reta tangente, neste ponto, é horizontal. É altamente intuitivo, ninguém discorda disso, que um ponto de mínimo ocorre quando a reta tangente é horizontal. Mas o que é que significa isso matematicamente é objeto desse curso, tá? Então, na verdade, essa curva, o ponto de mínimo dela está próximo ali de 3,7,8, tá? E a melhor opção para o raio de uma latinha feita dessa maneira. Tudo bem? Vamos para outro problema agora. O objetivo da aula de hoje não é resolver os problemas. Estão vendo qual tela agora? A do GPT. GPT. Então, deixa eu parar de compartilhar o GPT e voltar para outra tela. Tá? Vamos para o segundo problema. Estão vendo a outra tela agora, né? Sim. Problema 2 é o seguinte. Como é que eu defino a função e elevado a x? Como definir o número e? Como podemos definir e? Alguém sabe definir e? O número e? Alguém tem alguma definição de e? Professor. Limite quando x tende a infinito de 1 mais 1 sobre x, entre parênteses, elevado a x. Maravilha. Tá exatamente como você falou, está perfeito. Quem foi que falou? Eduardo Justo. Tá. Eu vou para a gente não ter confusão aqui, como é que define um número elevado a um real, eu vou colocar só números naturais que dá no mesmo, praticamente o que você falou, tá? Quando os naturais vão para infinito, tá? Bom, tem várias coisas para a gente conversar sobre essa fórmula aqui. O primeiro problema é o que é que significa isso aqui? O que é que significa limite? Tá? Então, o primeiro mês do curso é dedicado a entender o que é essa palavra limite, que aparece aí. O segundo problema se refere a entender, de fato, propriedades do E. Porque apesar disso ser uma fórmula boa para calcular o E, por exemplo, como é que eu calcularia o E? É aproximadamente, sei lá, 1 mais 1 sobre 10 elevado a 20 elevado a 10 elevado a 20, tá? Então isso é uma aproximação para E. Isso é o que significa limite quando n vai para infinito. Significa quando eu pegar n muito grande, o que está aqui dentro é basicamente o E, que no caso é 2,71, 72, mais alguma coisa, né? Tá? Então, assim, apesar dessa fórmula ser bastante útil para a gente calcular o valor de E, ela não nos ajuda muito a entender quem é o número E. Como é que essa fórmula apareceu, meu Deus? Como é que ela surgiu? Ela surgiu do nada. O que é que ela quer dizer? Bom, uma forma de definir o E é a seguinte forma. Ops. Oi. Eu vou traçar funções do tipo, sei lá,
Eu mudei o tipo de caneta, agora eu não sei voltar, mas tudo bem. Acho que é aqui que volta. Tá bom. Então, outra definição de E. Outra definição. Outra definição é a seguinte. Eu vou desenhar uma família de funções que eu vou chamar f de A. A é um número real maior que 1. A é um número maior que 1. Tá? Na verdade, maior ou igual que 1. E a minha família de funções f de A de x é simplesmente o A elevado ao número x. Tá? Por exemplo, quando o A é 1, o que eu obtenho aqui é a função constante igual a 1. Tá? Então, uma das funções que aparece nesse desenho aqui é a função 1. Essa função aqui, que é o f de A quando A é 1. Tá? Aqui é o ponto 1. Ora, quando eu tomo... não importa o valor de A que eu escolha, tá? F de 0, f A de 0 é sempre A elevado a 0, que é sempre 1, concorda? Que A elevado a 0 é 1, não é isso? Então, toda essa família de funções, A elevado a x, elas passam nesse ponto aqui, no ponto 0, 1, marcado aqui, como a intersecção do eixo y com essa reta y igual a 1, que é o eixo x, tá? E, na medida que eu aumento A, por exemplo, eu pego A igual a 2 elevado a x, eu obtenho uma coisa assim. 2 elevado a x, ó. É uma coisa assim. Quando o A é 1, quando o x é 1, a minha função vale 2. Se eu pegar a função... se eu pegar o A, isso aqui vou chamar de y igual a f de 2 f2 de x, tá? Esse gráfico. Agora, se eu pegar um A maior, tipo A igual a 3, no ponto 1 a minha função vai valer 3. E na verdade o meu gráfico vai estar mais inclinado assim, ó. Vai crescer mais rápido do que a função f2 de x. Tá? A função f3 de x cresce mais rápido que a função f2 de x. Tá? Bom, quem é E? Quem é o número E? O número E corresponde ao valor A tá o quê? A tangente a y igual a elevado a x em 0 é a reta y igual a x. Tá? Na verdade, y igual a x mais 1. Ou seja, se eu começo a aumentar o valor de A, por exemplo, para A igual a 1, isso aqui é y igual a 1.
né? Para igual a 1, minha reta é reta horizontal. Para igual a 2, a minha reta é reta 2 elevado a x. Para igual a 3, que está aqui desenhado do lado, a minha reta é y igual a 3 elevado a x. E quando eu vou aumentando, minha reta vai crescendo cada vez... Minha reta não, meu gráfico vai crescendo cada vez mais rápido, tá? Então existe intuitivamente, quando eu desenho aqui as tangentes, por exemplo, a tangente a y igual a 2 elevado a x pelo ponto 0,1 é uma reta que está abaixo, de y igual a x, e a tangente passando, seria legal fazer de outra cor, isso, essa é a tangente, vou apagar isso aqui, ups. Então a tangente está abaixo da reta y igual a x. E quando eu pego a tangente da função 3 elevado a x, ela já está acima da reta y elevado a x. Então vai existir um certo valor, que eu não sei quanto é, estou chamando de E, número de Euler, tal que para este valor, quando eu desenho este valor, quando eu desenho o gráfico, né? Quando eu desenho o gráfico da função y igual a elevado a x, tá entre essas duas, a reta tangente a esse gráfico que está super poluído é exatamente a reta y igual a x. E essa tá claro, pessoal, ou não? Vocês querem perguntar? Por favor, perguntem que eu acho que vai facilitar a nossa vida. O senhor pode repetir essa última demonstração aí? Mais nessa parte que o senhor Não. estava desenhando o gráfico, foi meio poluído. Tá, eu não demonstrei nada não, viu? Eu não demonstrei nada não, eu só defini, na verdade, o número E. Então, talvez esse gráfico esteja muito poluído, mas eu vou tentar refazê-lo. Deixa eu apelar para o meu amigo ChatGPT de novo. Eu acho que ele vai desenhar o gráfico melhor e eu vou... Deixa eu apelar para o meu amigo ChatGPT de novo, porque eu acho que ele vai desenhar o gráfico melhor. Estão aí? Estão aí vocês? Sim, sim. Sim, sim. Pronto. Pedi para ele desenhar a família A elevado a x. Tá. Deixa eu ver se ele faz direito. Boa. Fez certinho. Beleza? Ele desenhou para 4 valores de A. Para o valor meio, que é a reta amarela, ou seja, meio elevado a x. Ele desenhou para o valor 1, que é a reta horizontal. Ele desenhou para o valor 2, que é essa reta vermelha. E para o valor 3, que é a reta rosa. Tudo bem? Tá bom? Sim, sim, sim. Sim. Todas essas curvas passam no ponto 0,1, que f de 0, quando x é 0, a elevado a 0 é 1. Tudo bem? Beleza. Agora deixa eu pedir para ele desenhe com as tangentes em 0,1 tracejadas. Vê se ele faz direitinho.
Pronto, esse cara não me decepciona. Ou me decepcionou. Deixa eu ver. Não me decepcionou não. Tá? Então assim, o que foi que ele fez? Ele fez os mesmos gráficos, amarelo, a tangente tá apontando para baixo. Tá? Tangente onde? Tangente no ponto 0,1. Ele fez o gráfico rosa, cuja tangente coincide com o próprio gráfico, porque o gráfico é uma reta. Ele fez o gráfico azul, cuja tangente é uma reta tracejada, que está inclinando para cima. E fez o gráfico verde, cuja tangente é uma reta que está sobre a tangente azul. Tudo bem? Sim, sim. Tudo bem. Agora, o que acontece? Essa função não, a reta azul, tá? A reta azul, ela está abaixo da reta y igual a x. E a reta verde está acima da reta y igual a x, tá? Quer ver? Inclua a reta y igual a x no desenho. Preserve escala nos eixos. Vou desenhar mais ou menos um quadrado. Ah, ele me bloqueou. Tudo bem, volta aí. Também não preciso mais de você. Tá claro isso aqui, pessoal? Então quem é o valor E? O valor é o valor tal que quando eu desenho uma função e elevado a x, a reta tangente nesse ponto de intersecção aqui, que todas as curvas se intersectam, o ponto 0,1, a reta tangente é exatamente a reta y igual a x. Perguntas? Professor, eu não entendi por que a tangente da curva verde está em cima da tangente da curva azul. Tá por cima? Isso. Você não entendeu por que isso ocorre? É. Bom, tem duas respostas. Uma é a seguinte: eu não defini o que é tangente e a gente não sabe calcular o que é tangente ainda. Tudo bem? Então, assim, é natural que você não entenda matematicamente, porque você não sabe o que é tangente e você não tem técnicas para calcular tangente. Nesse curso, você vai aprender isso. Essa é parte do objetivo desse curso, tá? A resposta rápida, para deixar mais confortável, mesmo enrolando você um pouco, é a seguinte: a reta tangente representa, de certa maneira, o crescimento do seu gráfico próximo do ponto. Tudo bem? A reta tangente é a reta que melhor aproxima a sua curva naquele ponto, tá? Então, como a sua curva verde é a curva 3 elevado a x, porque você está pegando a igual a 3, e a curva azul é a curva 2 elevado a x, você está pegando a igual a 2, tá? A reta tangente, que é a curva verde, vai crescer mais rápido, vai ser mais inclinada para cima do que a curva azul. Tudo bem? Sim. Professor, Bom, oi. a reta y igual a x não deveria passar por 0 a 0. Não, é porque eu estou falando y igual a x, mas na verdade é y igual a x mais 1. Eu até escrevi isso no texto. Eu escrevi em algum lugar y igual a x mais 1, tá? Não é y igual a x, não. É y igual a x mais 1. Tudo bem? Entendi. Mais alguma pergunta? Tá. Aí vem uma coisa fascinante, que é o seguinte: você consegue provar que com essa definição de E, você consegue provar que aquele limite é válido.
Ou seja, que o E também é 1 mais 1 sobre N elevado a N quando N vai para infinito. Tá? Ou seja, você consegue dar uma definição muito mais natural do número E usando os gráficos, uma definição geométrica. O número E é o número tal que a função E elevado a x tem tangente igual a y igual a x mais 1 no ponto zero. Tá? Essa definição é muito mais natural do que aquela definição de limite. Tá bem? Outro problema para a gente encerrar a aula de hoje. É correto, professor, você falou? Ele é tangente à reta y igual a elevado a x em zero. É a reta qual mesmo? Y igual a qual? Então, o número E é o número tal que a função é o número A, com a propriedade que A elevado a x, né? Tem reta tangente no ponto 0,1 igual a y, a reta tangente é y igual a x mais 1. Tá claro isso? O senhor pode mostrar o texto? Eu acho que vai ficar mais fácil lendo. Entendi, obrigado. Você quer A forma como o senhor escreveu. Quer o texto ou quer a imagem? O gráfico? Eu quero a definição que o senhor escreveu. Tudo bem? Certo. Obrigado. Tá claro? Tá claro? Sim. Sim. Pronto. Vejam, daqui eu tiro várias coisas. Por exemplo, eu tiro que é igual a 1 mais 1 sobre 1 fatorial mais 1 sobre 2 fatorial mais 1 sobre 4 fatorial. Muita coisa sai disso daqui. Essa é a terceira definição do número E. Tá? Outra coisa que você pode provar sobre E usando esse curso, que é um número irracional. Também decorre do cálculo. Pode provar que é um número irracional usando cálculo. Tá? Então vejam, tanto problemas práticos da vida real, como desenhar uma latinha, como problemas místicos da ciência, como definir o número E, calcular taxas de crescimento de fenômenos biológicos, físicos e por aí vai, acabam acabam utilizando o cálculo, tá? Então, o cálculo é uma ferramenta fundamental para o dia a dia de vocês enquanto cientistas, matemáticos, empresários, por aí afora, simplesmente pessoas modernas no mundo cada vez mais tecnológico, tá? Cálculo é fundamental, é uma matéria importantíssima. Tá? Então, assim, para finalizar a aula de hoje, eu falei que ia ser mais curta e realmente vai ser mais curta. Para finalizar a aula de hoje, deixa eu falar qual é o livro que vocês vão usar. Livro Cálculo, do James Stewart. Tá? Esse livro é muito famoso, muito usado no mundo todo. E como é que ele está organizado? Ele está organizado em vários capítulos. O primeiro capítulo é o capítulo sobre limites. Capítulo 2, capítulo sobre limites. E cada capítulo desse tem um bloco de 50 a 60 exercícios que vocês têm que fazer um punhado aí de, sei lá, 50%, pelo menos, tá? 30%. 30 a 50%. Como é que vocês fazem esses exercícios? Vocês fazem assim. Vocês escolhem
limites, depois tem derivadas, é o próximo capítulo, derivadas, etc, né? Em geral, como é que esses exercícios estão organizados? Eles estão organizados assim, por exemplo, o primeiro capítulo 2. Seção 2.1, ele tem um bloco de exercícios, né? Seção 2.1 trata do problema da tangente. Ele tem um bloco de 30 exercícios. Aí você tem o exercício de 1 a 4. Aí exercício 1, 2, 3, 4. São todos iguais, muito parecidos, só muda a função, tá? Aí o que é que você deve fazer? Você faz o exercício 1, foi tranquilo? Foi. Faz o 2, foi tranquilo? Foi. Pronto, aí para. Aí você vai para o bloco 5 ao 12. Aí tem mais vários exercícios iguais. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí você mata o 6, mata o 10 e pronto. Já pula para outro bloco, tá? Não saiam fazendo exercícios sistematicamente de um por um, não. Saiam salpicando os exercícios, tá? Para vocês aprenderem o conceito por trás aí do que está sendo estudado e também não gastarem tempo desnecessário, tempo demais com coisas repetitivas. Tá claro? Porque são 60 exercícios por sessão, não é nem por capítulo, é por sessão. Você pega um capítulo que tenha 10 sessões, vai ser 600 exercícios. Não dá para fazer todos nem perto disso, ok? Pessoal, Certo. eu caí não, né? Vocês me acompanharam? Sim, sim. Caiu não. Sim, sim. Sim. Sim, sim. Pronto, então vocês têm aí trabalho aí à vontade para o resto da semana. Todo mundo pegando o Stewart, baixando, comprando, buscando, pegando emprestado, por aí vai, porque é livro fundamental. Quem aprender esse curso direitinho, já não vai precisar fazer isso na graduação, tá? Porque esse curso é o curso que é dado na graduação. Tudo bem? Beleza. Professor, um aluno perguntou nos comentários se pode usar o Guidorize. Pode usar o Guidoísio, o Apostol, o livro do Elon, pode usar o que vocês quiserem, tá? Professor, Mas use o Stewart. professor, no NES nós vamos ver cálculo 2 e cálculo 3. Vocês vão ver cálculo 3. 2 trata de integração, vocês não vão ver integração. Cálculo 3 sim. Tá? Ok, ok. Mais alguma questão, pessoal? Joia. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham aproveitado as férias bastante, tá? E estejam cheios de energia. Vamos curtir esse semestre. Tá ok? Valeu, professor. Falou. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.